E se tudo que você ama fosse tirado de você de uma só vez? E se a sua fé fosse colocada à prova, não com palavras, mas com perdas? Você continuaria confiando em Deus se ele permanecesse em silêncio? Essa não é apenas uma história antiga. Essa é a história de Jó. Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus. Ele vivia longe dos palácios, mas com o coração voltado para o céu. Era próspero, respeitado, pai de família. Seus dias eram marcados pelo trabalho e suas noites pela gratidão. Jó ensinava seus filhos a honrar a Deus e oferecia sacrifícios, não por medo, mas por amor. Sua fé não nasceu na dor, ela existia antes da queda. Mas Jó não sabia que sua vida estava prestes a se tornar o centro de uma batalha invisível. No mundo que os olhos não veem, uma pergunta ecoa: será que Jó teme a Deus sem interesse? Satanás questiona, acusa, desafia. Deus permite a prova, mas estabelece limites. A fé de Jó será testada não para que Deus descubra algo, mas para que todos vejam o que existe em um coração fiel. Enquanto isso, aqui na terra, Jó vive um dia comum, sem imaginar que o céu entrou em silêncio. O primeiro mensageiro chega. As terras foram invadidas. O gado levado. Os servos mortos. O segundo se aproxima, ofegante. Fogo caiu do céu, as ovelhas consumidas, mais vidas perdidas. O terceiro quase não consegue falar. Os camelos foram roubados, os servos assassinados. E então, o último mensageiro se aproxima. Seus filhos estavam reunidos. A casa desabou. Nenhum deles sobreviveu. Em um único dia, Jó perdeu tudo. Como se o luto não fosse suficiente, a dor agora atinge o corpo. Feridas cobrem sua pele, da cabeça aos pés. Jó se senta no chão, fraco, humilhado. Sua esposa olha para ele e diz, exausta pela dor: você ainda mantém sua fé? Amaldiçoa teu Deus e morre. Jó respira fundo e responde com poucas palavras: receberíamos de Deus apenas o bem e não o mal? Silêncio, nenhuma acusação, nenhuma blasfêmia. 3 amigos chegam. Eles veem Jó e mal conseguem reconhecer. Por 7 dias, ninguém diz uma palavra, mas quando o silêncio se rompe, a dor se torna ainda maior. Você pecou, você merece isso. Confesse. Jó chora, questiona, clama. Ele não entende o motivo, mas também não abandona Deus. Sua fé está ferida, mas continua viva. Então, do meio da tempestade, Deus fala, não com explicações, mas com perguntas. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Você conhece os limites do mar? Controla o nascer do dia? Jó compreende. Deus nunca perdeu o controle, nunca se ausentou. Ele se cala, se humilha e entende que nem toda dor precisa de respostas para ter propósito.
Jó ora até pelos seus amigos que o feriram, e Deus restaura o dobro do que foi perdido. Uma nova família, uma nova história. Mas a maior transformação não foi exterior. Agora Jó declara: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Talvez você esteja vivendo o silêncio de Deus. Talvez as respostas ainda não chegaram, talvez a dor permaneça. Mas silêncio não é abandono. Deus continua presente, mesmo quando não fala. Então a pergunta não é: por que isso aconteceu? A pergunta é: você continuará confiando em Deus? Mesmo quando Ele permanece em silêncio?